para fechar nossa manhã com chave de ouro, a gente vai receber para uma fala especial o Raul Santiago, que é ativista e integrante do Conselho Jovem do Pacto Global da ONU no Brasil. Por favor, Raul. O pessoal está com fome, tá? Boa tarde a todos, boa noite. Tudo bem? Alguém aqui me conhecia, não? Sim. Eu conheço a maioria de vocês, a gente tem que conversar. Eu queria, antes de começar a falar, pedir às pessoas que são de favelas, periferias ou que se consideram negras aqui nesse espaço que se levantassem, por favor. Tem algumas já de pé ali, né? Guiné, Tux está ali. Ó, galera, Tux, do Perifa Connection, Tiagão e Mariana, do Labijaca. Ali minha amiga Vitória Galvão, que é cria lá de Manaus, que faz um monte de trabalho incrível. Meu parceiro Guiné e outras pessoas que a gente tem que se conectar nesse espaço. E por que eu estou dizendo isso? É importante, né, esse encontro de pessoas tão importantes, tomadoras de decisão na sociedade brasileira, como vocês aqui hoje, que a gente se conecte e conheçam quem são essas pessoas. Porque a gente precisa reduzir essas distâncias de realidade para construir as soluções que hoje nós estamos aqui reunidas e reunidos de novo para tentar pensar em como a gente impacta a realidade climática e ambiental do nosso país. E eu falo isso porque eu me chamo Raul Santiago e eu sou cria do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro. Quem já ouviu falar do Complexo do Alemão aí? Ouviu falar por coisas boas ou ruins? Sejamos sinceros. Quem está a fim de ir lá no Complexo do Alemão comigo, quando voltar para o Brasil? Essa é a distância que a gente precisa reduzir. Se conhecer, se envolver e se conectar a fundo com as várias realidades existentes para a gente conseguir chegar nos passos mínimos, né, do que a gente precisa fazer aqui hoje. Eu acho que um dos pontos centrais dessa COP que a gente se encontra é para falar sobre perdas e danos. E no caso da realidade que eu venho, perdas e danos são de vidas diretamente. De vidas de pessoas que estão lutando diariamente na sua existência, na sua resistência, para construir soluções sustentáveis para as crises climáticas e ambientais que só se agravam no nosso país. E quando eu penso perdas e danos, né, hoje eu faço trabalhos como consultor da Ambev, ajudei a construir o Instituto Nudo, Nubank, estou trabalhando com um monte de outras empresas, porque é importante que vocês se conectem com pessoas que vêm de onde eu venho. Pessoas negras, indígenas, quilombolas, as maiorias minorizadas na realidade de estrutura de país que a gente vive. E aí eu estive acompanhando algumas falas ao longo do dia, né? A Amandinha ocupou esse espaço de forma brilhante, tantas outras pessoas para compartilharem os saberes periféricos, porque quando a gente pensa essas soluções emergenciais, na realidade que eu venho, a gente não está falando de possíveis consequências da realidade caótica do clima e do meio ambiente hoje. A gente já nasce dentro desse processo. Nós estamos falando de passado, quando são pessoas que vêm de onde eu venho, de experiências que a gente já vive. A crise climática e ambiental, ela é a rotina das nossas vidas. E nesse processo, a gente está construindo soluções diversas. Eu venho de um lugar onde enchente, deslizamento, falta de água, falta de moradia digna, falta de alimentação, as pautas hoje, né, insegurança alimentar, insegurança hídrica, tudo isso é parte do processo de construção da nossa existência. E nessa ausência caótica, nós construímos soluções diárias para tentar transformar a nossa realidade e ainda sendo rede entre nós. Foi o que aconteceu na pandemia, é o que vem acontecendo até hoje. Favelas, periferias, quilombos, aldeias se conectam e trocam entre si as possibilidades de soluções da sua existência em um cenário onde essa riqueza de Brasil, riqueza histórica, riqueza cultural, riqueza de saber, riqueza de ciência, de dados, ainda continua sendo ignorada ou está ausente dentro dos espaços de tomada de decisão do nosso país. E aí quando eu olho para vocês, né, eu tenho uma esperança, mas eu também venho com a fala de provocação, para que estejamos, quando a gente fala sobre reflorestar a mente, para que estejamos com os nossos corações abertos, para receber algumas falas que às vezes vão cair no campo do constrangimento, da incerteza, da vergonha, mas que a gente transforme essas falas, que estejamos abertas para ver como o ponto central que falta às vezes dentro do nosso espaço, do nosso ambiente, para construir essas mudanças que precisam, para construir essas soluções que devem ser encaminhadas. Porque para nós, quando a gente olha para o banco, quando a gente olha para as empresas, vindo da periferia, vindo do chão, onde a violência é regra e a crise climática ela existe desde a nossa existência, a gente vai sim olhar para vocês e pensar em dinheiro. Em que sentido? No lugar que a gente vive, a gente já faz. Labijaca constrói muita solução dentro da favela e da periferia. Perifa Connection constrói muita solução.
Perifa sustentável constrói muita solução. Ciência, dado, organização de pessoas e soluções climáticas territoriais que trabalham em redes e viram soluções nacionais e globais quando a gente pensa em redes periféricas, redes quilombolas de atuação. E nesse processo, o que falta para nós muitas vezes é o seu investimento, que vai virar um plug para a gente evoluir esse fazer que a gente constrói no dia a dia. Por isso que eu falo para a gente estar com o coração aberto, porque precisa dosar e criar esse equilíbrio. E a gente ocupa esse espaço aqui hoje justamente porque a gente também acredita que para transformar, impactar e mudar, isso não vai acontecer se vocês não estiverem com a gente. E se a gente não estiver nos espaços que vocês dominam e comandam. Onde estão as pessoas negras dentro das estruturas que vocês comandam? Quantos indígenas têm? Qual é a diversidade sexual dentro daquele espaço? Quando a gente pensa ODM, ODS, ISD, o que isso significa na prática, dentro dos ambientes que a gente se encontra? Nós estamos aqui para falar sobre coisas que nós falamos no passado e a gente só está se reencontrando para dizer, eu vou tentar de novo porque não avançou tanto, ou realmente a gente tem como sair daqui com a construção de um compromisso, de incluir. Tem aqui, ó, eu acho que o principal nesse momento aqui hoje é que ninguém vai embora desse lugar sem conhecer quem são essas pessoas periféricas que se levantaram. A Amanda falou aqui com a gente, pessoas indígenas, e aqui a gente tem novas pessoas para vocês se conectarem. Essas pessoas estão aqui acreditando que a gente pode construir solução a partir de vocês também. Porque no território a gente tem isso organizado e falta investimento, falta espaço, falta gente da gente dentro da empresa de vocês para dizer para vocês que isso não é mais aceitável, que isso não é certo, que não dá para ir por esse caminho se não tiver essa linha do tempo acontecendo para que as coisas evoluam de verdade. Isso a gente está falando de mais dinheiro, de posicionamento de marca, a gente está falando de construção de soluções para vocês e para nós, reduzir esse distanciamento, porque na prática, gente, os preconceitos, eles não estão de todos os lados. Na realidade do Brasil que a gente vive e de sociedade que a gente tem, o preconceito, ele tem sim lados, não está do nosso lado. Do nosso lado está a sobrevivência. Quem está sobrevivendo jamais é preconceituoso. Quem está sobrevivendo está construindo soluções e tentando de todas as formas possíveis chamar a atenção e esticar a mão para dizer, cara, faz com a gente. E não faz com a gente no campo da inferiorização. Olha o que estamos fazendo aqui embaixo, vocês aí em cima. Pelo contrário, que a gente se conecte enquanto iguais, enquanto pessoas que estão construindo soluções diversas, com saberes diferentes, em territórios específicos, e que essa conexão, que esse clube, né, como brilhantemente o Pacto Global está fazendo nesse evento hoje, pode construir as soluções que a gente precisa no Brasil. O que falta é diminuir essas barreiras da cidade partida do Zuenir Ventura, que para nós nunca aconteceu. A favela, a periferia, ela sempre saiu de casa antes do sol aparecer e sempre é a última a voltar para casa, construindo cidade. É quem abre as portas, é quem liga os interruptores, é quem faz a vida funcionar e é a última a sair, desligando essas luzes, fechando essas portas e voltando para casa no transporte lotado para tentar ter alguma experiência de vida e não só de sobrevivência. Então que a gente possa se conectar. Vocês são soluções, nós somos soluções e o que falta é essa aproximação, essa conexão para a gente transformar a realidade do Brasil. Acho que essa provocação que eu queria trazer aqui hoje. Parabéns, FAC, parabéns a todos e todas vocês por estarem aqui, né, abertas e abertos a ouvir e que a gente possa construir transformação a partir desses encontros. Eu acho que é um pouco disso e vamos almoçar. Para a gente começar essa parte da tarde, vamos conversar sobre agricultura de baixo carbono, mitigação e resiliência. Para compor essa mesa, eu convido o Marcos Yankee, professor sênior do INSPER, por favor. Evandro Bussi, presidente da Única. Alessandra Fajardo, diretora América Latina da Bayer. Paula Kowarski, vice-presidente de sustentabilidade da Raizen. E para mediar essa conversa, Karen Oliveira, diretora de políticas públicas e relações governamentais da TNC Brasil. Por favor. Todos tomem assento. Muito bem, muito bem. Todo mundo acordado, né? Não precisa fazer nenhuma dinâmica, não. A gente é bom de dinâmica, se precisar, a gente faz uma dinâmica aqui. Mas, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo convite ao Pacto Global. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos temas fundamentais e que vem criando corpo dentro das negociações da Conferência do Clima e quero também dizer da Conferência da Biodiversidade, que está bem próxima também. A agricultura, por um lado, é fundamental
para a nossa sobrevivência, para o nosso desenvolvimento econômico. Mas como nós sabemos, ainda temos muitos desafios em fazer com que a agricultura não seja um vetor impactante dentro das mudanças climáticas. Então, para mostrar como é possível mudar esse jogo, a gente está aqui com essa mesa assim, de especialistas que trazem coisas muito boas para essa nossa roda de conversa. E eu quero de imediato começar com o Marcos, perguntando para ele o seguinte: qual o papel da academia e das instituições de pesquisa nas soluções para aumentar a resiliência da agricultura em relação às mudanças climáticas? E nesse mesmo sentido, como é que o INSPER vem trabalhando para contribuir com as principais questões relacionadas à segurança dos sistemas alimentares no Brasil? Bom dia a todos, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Eu estou chegando agora lá no Brasil, ainda meio atordoado pelos atrasos de voo, mas é um prazer ter conseguido chegar e estar com vocês aqui hoje. Bom, eu acho que em primeiro lugar a gente está vivendo, depois desses últimos 30 meses, uma crise climática, uma crise alimentar e uma crise energética no mundo, né? Essas três coisas aconteceram, ninguém esperava nada disso. Pandemia, guerra, mudanças do clima muito visíveis em todos os lugares, inclusive no Brasil, inflação, recessão, geopolítica. Acho que é um cenário completamente diferente. Isso obriga a gente a colocar junto, né, governos, a sociedade civil, empresas e academia. Eu acho que a COP agora está incorporando essas coisas, né, finalmente, né, todas essas áreas. A gente vê grande presença de empresários e grande presença da academia, né? É só assim que a gente consegue encontrar uma solução. Sob a ótica do que precisa ser feito em agro, eu acho que a gente tem que trabalhar nas três áreas mais importantes, né? Que são uma área onde o Brasil é vilão, né? A questão do desmatamento. Temos que reduzir o desmatamento. Se não fizermos isso, não vamos conseguir avançar. Acho que a academia tem muito a contribuir no sentido de demonstrar e trabalhar nas razões que levam ao desmatamento no Brasil, principalmente o desmatamento ilegal, né, que tem que ser combatido. Por exemplo, todo esse trabalho que foi anunciado recentemente de rastreabilidade de produtores, né, que é um desafio imenso, principalmente produtores diretos, indiretos, né, aqueles que estão ao longo da cadeia, tudo que é escopo 3, eu acho que é um desafio muito grande de tecnologia, de coordenação, né. Eu tenho trabalhado com algumas empresas nessa área, vejo a dificuldade que é ainda conseguir rastrear na pecuária de corte ou na soja, né? Tem toda a questão também de medir, reportar, validar tecnologias tropicais, né? Eu acho que o mundo avançou muito na validação de tecnologias temperadas, avançou pouco na validação de tecnologias tropicais, que são extremamente conservacionistas, né? O Brasil tem um lado vilão, que é o desmatamento. O Brasil tem um lado exemplo, que é a energia renovável, que acho que o Evandro vai falar bastante, né? 50% da matriz energética brasileira é renovável, 85% da matriz elétrica. Portanto, somos exemplos nessa área. E temos um lado, que eu estava dizendo, que é o lado mais desconhecido, que é as tecnologias agrícolas tropicais, começando, né, daquilo que a gente já conhece bem, que é o plantio direto, mas entrando em coisas que a gente conhece muito menos, como a questão de integração lavoura-pecuária e o seu potencial de redução de emissões, com intensificação de pastagens, com redução de idade de abate de animais, todas as fronteiras de bioinsumos, né, que estão vindo, inclusive pela própria guerra, né, o aumento do preço dos fertilizantes levou a uma corrida de bioinsumos. Todos os desafios de coordenação de cadeias no mundo tropical, por exemplo, a questão da gente remunerar, não só tratar a questão do carbono como uma punição, mas como um processo de remuneração efetivo ao produtor que faz as coisas direito, né? Eu até digo assim que a gente tem que separar o joio do trigo no agro, e hoje, em algumas áreas do Brasil só tem joio, em outras só tem trigo, então eu acho que a gente precisa trabalhar essas coisas de maneira que a gente consiga criar mecanismos de incentivo para as coisas andarem. Então eu vejo que a academia ela tem muita importância nisso, ela pode fazer muita coisa, especificamente a que nós temos feito lá no INSPER, né? A gente trabalha basicamente em duas áreas.
comércio, geopolítica e segurança alimentar, é a primeira área, e a segunda é meio ambiente, sustentabilidade e clima. Né? A gente coloca essas coisas juntas porque elas estão de fato juntas. Né? Não dá para falar de meio ambiente, clima e agro sem a gente precisa olhar essas coisas de forma completa. E essa questão de comércio e segurança alimentar hoje também é uma pauta muito importante. Né? A gente faz eventos, a gente faz estudos, e o que a gente agora começou a fazer bastante são cursos executivos. Fizemos um curso sobre agro global, já treinamos 150 pessoas de governo que atuam com agro nas pontas, nas embaixadas, e trouxemos essa agenda para quem está atuando, aditos agrícolas e diplomatas, e o ano que vem vamos fazer uma parceria com a Colômbia, com a Climate School, para um curso de 100 horas sobre a interface entre agricultura, meio ambiente e clima. É um curso bacana em inglês e português, que a gente vai estar oferecendo ano que vem dentro da nossa grade de cursos executivos, que devem migrar para o curso de MBA, uma coisa desse tipo. Né? Então, a gente, MBA ou de um curso mais de mestrado tradicional. Né? Então, é basicamente isso. Como é que está meu tempo? Ok, pode falar. Fica à vontade. Que bom. Não, eu acho que é basicamente isso. Eu agregaria uma coisa que eu acho que é muito importante para vocês e para esse público que está aqui, sabe? Eu acho que além da gente gerar conhecimento, eu vejo que no Brasil, ao participar desses grupos que todos nós participamos, a quantidade de conhecimento primário que é gerado é muito grande. É muito grande, é absurda. Mas pouca coisa chega no exterior, que é feito em português, certo? E não sai dos estudos em português, e a disseminação é muito fraca de tudo que é feito. Eu estou falando de agro, estou falando de meio ambiente, estou falando de qualquer um desses assuntos que eu falei. Eu vejo uma disseminação ainda muito fraca. Eu acho que a gente deveria trabalhar muito mais na linha que foi feita pelo mapa de biomas e outras coisas, mas no sentido de explicar didaticamente, de forma sucinta, essa imensa quantidade de conhecimento que se tem sobre o clima, e principalmente desses acrônimos, esse conjunto de programas e de siglas. Quer dizer, a gente está falando numa linguagem que é muito pouco acessível hoje para as pessoas comuns, até para os estudantes. Eu estou numa grande escola de economia e administração, eu vejo que os estudantes passam assim, acham que é importante, mas jamais entram de fato nesse assunto, deveriam entrar, né? Quem está fazendo economia, administração, engenharia, direito, né? Deveria entender mais essas coisas, e a capacidade de se conseguir explicar isso é muito complicada. E mesmo o agricultor, né? Eu diria que hoje 95% dos agricultores não têm a menor ideia do que é carbono. Né? Então, nesse sentido, eu acho que seria muito importante que a gente pudesse pensar em programas com a academia, porque isso não pode ser feito pelas empresas, eu acho, nem pelos governos. O governo vai fazer uma coisa chapa branca, as empresas têm os seus interesses. Eu acho que você tem que fazer isso no nível da academia, né? Que você produza cursos, produza debates, principalmente produza conhecimento didático, conhecimento simples, conhecimento sucinto, né? Que você consiga resumir assuntos complexos em uma página, né? E que essa página seja feita em várias línguas, né? Eu acho que o desmatamento lá no Brasil é o típico exemplo, né? Que a gente não consegue explicar. O mundo pergunta por que o Brasil está aumentando o desmatamento. E a resposta é, nós temos 2/3 da nossa área com floresta. Isso não é a resposta, porque ninguém está olhando estoque, as pessoas estão olhando o fluxo, e o fluxo é ruim, né? E a mesma coisa vale para as tecnologias de baixo carbono, a tecnologia tropical, as duas safras, tudo isso precisa ser muito melhor explicado. Acho que a academia entra nisso. E eu queria depois usar mais um minutinho ao final para poder... Muito bom, Marcos. E acho que você trouxe 3 pontos chaves, né? Rastreabilidade, sem dúvida nenhuma, transição para uma agricultura de baixo carbono, que isso implica acesso à informação e capacitação. Sem dúvida nenhuma, são eixos condutores dessa transformação. E aí eu já vou pegar carona na sua fala para perguntar para a Alessandra qual a principal estratégia da Bayer para a promoção de uma agricultura de baixo carbono lastreada em compromissos com toda a sua cadeia de valor.
E quais os resultados vocês já alcançaram e os desafios que você observa nos próximos anos, somado, obviamente, a como vocês estão percebendo e captando o papel das empresas do agro no fortalecimento dos sistemas alimentares, considerando justamente as projeções do IPCC, que já foi inclusive falado aqui hoje de manhã. Ok, obrigada pelo convite e boa tarde a todos. Bom dia. Você falou bom dia que você ainda está no Brasil, viu, Marcos? Já boa tarde. Bom, eu vou começar com um pouco macro, falando das nossas metas de sustentabilidade. A gente carinhosamente chama de 30-30-100, mas a Bayer estabeleceu uma meta para 2030 de reduzir 30% dos gases de efeito estufa na agricultura, nos países e nas culturas que ela trabalha, reduzir 30% do impacto ambiental do nosso portfólio de químicos, e aí a gente está trabalhando com universidades e índices globais para criar um índice de impacto ambiental, e apesar de você passar por MAPA, IBAMA e Anvisa para aprovar um produto, o produto não vai ser aprovado se o índice de impacto ambiental for alto. Então a gente está com esse compromisso. E o 100 é melhorar a vida de 100 milhões de pequenos agricultores ao redor do mundo. Não necessariamente com as nossas tecnologias, mas sim também trazendo parcerias. Muitas vezes as dores desses pequenos não estão dentro do meu portfólio, está no portfólio de um parceiro, de um banco, de um fertilizante, de outro parceiro. Então a gente quer fazer esses trabalhos conjuntos. E você perguntou o que a gente tem feito. Bom, a gente lançou um programa que está entrando a terceira safra, que tem 1.800 agricultores, que a gente chama Pró-Carbono. Nesses 1.800 agricultores, a gente deu 3 anos de consultoria gratuita, que ele retira entre 70 consultores do mercado. Esse consultor, a Bayer paga o consultor que esse agricultor escolheu. Ele vai falar em cima de boas práticas agrícolas, plantio direto, rotação de culturas, agricultura de baixo carbono. E ele vai recomendar, olha, você tem que ter uma cultura de cobertura, vamos lá atrás de uma empresa que vende semente de cobertura. Você tem que melhorar seu manejo, é um consultor para esse programa para ele. A gente também mede toda a parte de fertilidade, mas também de carbono no solo. Fizemos um baseline e vamos medir ano a ano, acompanhando até para ver quanto de carbono a gente consegue acumular no solo dentro desse período. O professor falou muito bem que tem muito dado para ser descoberto ainda, para escrever. Realmente tem. A gente tem trabalhado nesse programa. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 400 mil amostras de solo retiradas. A gente também sabe que carbono de solo, fazer a análise de carbono é ainda uma análise cara. Então a gente convidou 2 startups que têm tecnologias diferentes para amostragem de solo. Uma é MIR, outra é LIPS, que uma faz radiofrequência e a outra faz luz pulsada, e eles tentam identificar. Então, para cada amostra que a gente tira no solo, ele é compartido em 3 laboratórios, um convencional, um para startup A, outra para startup B. Até para você poder, ao mesmo tempo enquanto a gente está trabalhando nesse programa, já ter a opção, se esse for a oportunidade, a gente já ter uma opção mais barata para o agricultor. Porque se um dia ele vier tradear esse carbono, o que ele ganha, ele vai pagar na análise de solo, ele não ganha nada. Então, além disso, todos esses dados vão para a Embrapa. A gente tem uma parceria com 3 Embrapas nesse projeto, que é a Meio Ambiente, a Agrointeligência e a Instrumentação. E a Embrapa está montando os mapas e, inclusive, uma metodologia onde a gente possa entrar na equação carbono orgânico de solo. E por que a gente fala isso, né? Se vocês derem uma olhada nas metodologias que existem hoje, ela não beneficia o Brasil. Por exemplo, se eu pegar uma metodologia da Verra para a agricultura, eu vou ter que ter adicionalidade de plantio direto. Nosso país tem 80% de plantio direto. É 0. Eu não certifico o meu carbono. Então eu prejudico aquele cara do Rio Grande do Sul que faz 100% da área,
E eu só vou ter nos 20. Só os 20 que não fazem é que ganham, poderiam fazer isso em relação ao seu carbono. A gente tem outros itens, por exemplo, nitrogênio. Você tem que fazer um balanço de nitrogênio. Solos tropicais altamente dependentes de nitrogênio. Ninguém joga nitrogênio fora, dói no bolso. Como é que você reduz isso? Então é muito complexo. Então a gente está fazendo um trabalho, está falando com as certificadoras, mas isso não é para agora. A gente sabe que tem um caminho, e talvez essa é a segunda parte da resposta, que é um desafio. Como é que a gente realmente calcula, tem um MRV possível para a agricultura, para que inclua solos, ou seja, que o manejo que você faz seja referenciado no acúmulo de matéria orgânica e de carbono nesse solo, e aí sim você poderia trazer a agricultura para um patamar mais elevado de carbono. A gente está pensando e trabalhando muito com as cadeias de alimentos justamente no insetting desse carbono, de ter uma pegada neutra desses produtos. Né? Então, parte também do desafio, a Bayer entende que sozinha ela não vai fazer nada, é muito difícil, então a gente tem trabalhado muitas parcerias, convidamos quem quiser, a gente está muito parceiro, seja em academia, seja em sociedade civil, seja com outras empresas, a gente está aberto para isso. Então, basicamente, assim, quem tiver mais interesse eu posso detalhar o programa, mas é um programa bastante robusto que traz para a Embrapa e mais 8 universidades que estão dentro dessa célula de discussão a possibilidade de a gente analisar em conjunto e que isso depois se torne um dado público para todo mundo. Sandra, acho que você trouxe uma reflexão super importante sobre essa questão da metodologia dela, que é um desafio ainda. Quando a gente vê as negociações, como elas estão avançando dentro do artigo 6, Houston, temos problemas. Mas nem tudo está perdido. E eu já quero, com isso, perguntar um pouco mais sobre o RenovaBio. E essa pergunta vai para o Evandro, referência do RenovaBio no Brasil, com a Única, e como é que ele vem interpretando os resultados alcançados até o momento pelo programa, né, em relação a esse cenário nosso de mudanças climáticas, em relação às possibilidades de mitigação, e qual é a estratégia do setor sucroenergético para combater o desmatamento em toda a sua cadeia de valor. Bom, boa tarde, gente. Muito bacana estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma honra estar ao lado de pessoas que eu tenho grande admiração pelo seu trabalho, pela competência e com uma audiência tão qualificada, né? Eu queria começar com a segunda. Nós não temos estratégia para desmatamento, porque nós não temos desmatamento. No setor sucroenergético, isso é um tema do passado, a ponto de, no RenovaBio, a gente ter feito uma decisão radical. A gente não distingue para o RenovaBio desmatamento legal de ilegal. Primeiro, desmatamento ilegal é crime. E aí eu tenho uma posição assim meio radical, né? Porque, para mim, quem infringe a lei não é produtor, é infrator. Né? Infração da lei é coisa de infrator, não é coisa de produtor. O produtor produz os termos da lei, do jeito que tem que ser organizado, respeitando os mais altos parâmetros de sustentabilidade e assim por diante. Então a gente não tem uma estratégia de desmatamento, porque a gente tomou uma decisão assim, radical de que, número 1, o setor vai ter um negócio sustentável. Né? Tivemos desafios, tivemos erros, tivemos uns 400 anos de história, de alguma maneira. Então, não dá para dizer que não falei das flores, ou seja, coisas aconteceram, desafios tiveram que ser superados. Mas esse do desmatamento, isso morreu. E é radical. Imagine uma área de 10 mil hectares que produz a cana-de-açúcar. Se eu tiver 2 hectares de desmatamento, ainda que legal, tá? Olha, de acordo com o Código Florestal, tudo validado, licenças bonitinho, beleza. Os 10 mil hectares pararam de ser elegíveis para o RenovaBio. A cana dos 10 mil hectares está fora do RenovaBio, não pode emitir crédito de carbono. Ah, mas é legal. Sim, cara, faz aí, mas está fora do nosso jogo. O ilegal está fora da lei, é coisa de infrator, é polícia, prisão, multa, é assim que tem que ser. E isso não falta no Brasil, ou seja, uma regra clara sobre isso.
e leis fortes para o tema, a gente precisa de uma fiscalização séria e de uma distinção séria. Eu estou falando aqui em nome de produtores, que distingue com clareza. Infrator é infrator, produtor é produtor. Tá? E infratores quererem usar o nome de produtor é uma usurpação. Eu acho que o sistema produtivo tem que contribuir para que isso seja banido. Então, assim, não tem estratégia, porque esse problema não existe mais. Pelo contrário, as áreas de cana, elas em geral, nas últimas décadas, elas ocuparam áreas já antropizadas de pastagem degradada. E aqui tem um negócio, eu gosto de contar um caso concreto, que é muito bacana. Há uma cultura de alimento, que é o amendoim, eu fui falar aqui do lado entre duas autoridades no tema, mas eu vou me arriscar. Os jovens não são prudentes, eu nem sou mais jovem. Né? Mas o amendoim tinha sido quase que erradicado do estado de São Paulo, por exemplo, que é onde está 50% da cana do Brasil. É nematóide naquela época, ou seja, todo um processo, e o amendoim quase que some do estado de São Paulo. Bom, e o que você tem no lugar? Pastagem. Pastagem que não é cuidada, vai sendo degradada, solo pisado, enfim, toda essa... um solo muito compactado, enfim. E você pensar que um pequeno produtor de amendoim vai lá poder converter uma pastagem degradada num solo agricultável, os dois que estão aqui, sobretudo, Paula também, sabe quanto custa essa brincadeira. O pequeno produtor de amendoim não vai fazer isso nunca. Até o médio produtor de amendoim não vai fazer isso nunca. É muito dinheiro, é um prazo de retorno de investimento relativamente alto. Não faz, não fez e não ia fazer. Agora, quando a usina foi lá e fez isso, porque ela consegue pensar em 15, 20 anos, ela planta cana num ano, corta essa cana cresce de novo, aí planta, aí corta de novo, 5 cortes, 6 cortes da cana. O que você tem que fazer? Tem que tirar a cana. Ela perde muita produtividade depois de 6 anos sendo cortada. E aí a usina, óbvio, não faz isso tudo uma vez. Não pega 100% da área a cada 6 anos e acaba com tudo e depois vai esperar crescer. Então ela faz um manejo disso aí. Ela divide, por exemplo. E aí você tem a cada ano 10, 15%, dependendo da unidade, de uma terra ofertada para uma outra cultura. No caso, estou dando um exemplo aqui do amendoim, podia dar outros, mas focando no amendoim, que é emblemático do interior de São Paulo, que restabeleceu cadeias produtivas. A Soquinha, eu sou apaixonado, por exemplo, toda uma região do estado de São Paulo passou a ter uma indústria alimentícia nesse processo. Porque a usina vai ou arrendar, ou até no sistema de parceria, porque esse amendoim ajuda a fixar nitrogênio no solo. Então ele é positivo para o plantio da cana. Então, enquanto o mundo discute food versus fuel, no Brasil a gente tem uma realidade de fuel plus food. Essa é a realidade. Ou seja, a gente tem toda uma capacidade de incremento de terra agricultável, substituindo não floresta, substituindo não vegetação nativa, mas terra degradada. Inclusive temos estudos importantes a serem feitos do quanto isso, falando como bem colocou aqui a Alessandra, o quanto que isso trouxe de fixação, por exemplo, de carbono, que era para ser emitido, que está no fundo retido no solo a partir desse processo. Então, o que a gente está falando aqui é o seguinte, eu resumo em 2 coisas. Primeiro, o mundo do ou acabou. Ou sustentabilidade, ou resultado, ou eficiência econômica, ou eficiência ambiental. Morreu esse mundo. O mundo de hoje, o mundo que eu quero que meus filhos vivam, e que eu acho que a gente já está vivendo, é o mundo do E. É mais produtividade com mais sustentabilidade. Se a minha cana produzir mais, isso significa que eu vou precisar de menos área, que eu vou ter mais energia de baixo carbono. Por quê? A nossa vocação nesse mundo do E é o seguinte: mais do que um negócio sustentável, a sustentabilidade agora é o nosso negócio. Então hoje a cadeia sucroenergética, ela é uma indústria do solo e das instalações, é uma indústria de terra e de metal, vamos chamar assim. Tem um pedaço da indústria que é na terra, tem um pedaço da indústria que é de metal. Nós não queremos mais ser um negócio sustentável. Isso aí a gente já é. Ah, mas tem uma usina lá que fez errado. Cara, esse está fora do jogo e vai sair daqui uns dias, pode ficar tranquilo.
Mais do que um negócio sustentável, a gente quer ter a sustentabilidade como o nosso core business. Oferecendo o quê? Energia de baixo carbono. E energia cada vez mais de baixo carbono. Por exemplo, a gente cada dia olha mais para o etanol, menos como combustível, porque assim, combustível pressupõe que ele vai ser queimado, né? A palavra combustível é isso, aquilo que vai ser, que pode ser queimado. A gente não olha mais etanol como combustível, ele ainda é usado assim, mas a nosso olhar para os próximos 10, 15, 20 anos, o etanol é um energético. Tem 6 átomos de hidrogênio nessa brincadeira da molécula do etanol. Mais do que isso, ele traz 3 grandes subprodutos, que a gente chamava antigamente de resíduo. Hoje não, hoje é subproduto, matéria-prima. 1 litro de etanol produz 10 litros de vinhaça. Além disso, tem a torta de filtro, fruto da fabricação de açúcar. E a palha da cana. A gente não usava isso daí como biofertilizante. Já faz um bom tempo que a gente tem um domínio técnico, seguro, de utilização como biofertilizante. Mas mais do que isso, agora esses produtos, essa matéria-prima, passa por um biodigestor que a gente captura biogás, purifica como biometano e o que isso gera. Esse biometano vai ser usado nos tratores e máquinas. Eu vou ter um etanol com menor pegada de carbono, um biometano com menor pegada de carbono. Ou seja, o mundo do E, o mundo do O morreu, sem estratégia de desmatamento, porque ele é um assunto para nós old school, um assunto do passado. A gente, inclusive, quer contribuir para que isso aconteça para os demais também. Muito obrigado. Quanto à biomassa faz o seu papel, né? Sem dúvida nenhuma. E nesse caminho, já vou aqui também perguntando para a Paula, pedindo para que ela complemente essa sua resposta, João, e perguntando para ti, Paula, como é que você vê esse processo? Se você concorda que não tem realmente desmatamento, se não tem realmente uma estratégia ali de enfrentamento a essa realidade dentro do setor sulfocoleiro. Queria que você citasse as iniciativas da sua empresa e, da mesma forma, como é que você vê as empresas do agro nessa transição energética, nessa contribuição do biocombustível, utilizando a biomassa como um fator transformador e considerando, obviamente, o contexto das projeções do PCC. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, um prazer dividir o painel com vocês. Eu gosto sempre de fazer nas minhas apresentações, de trazer muitos números, né? As pessoas falam que isso talvez não seja tão típico de apresentações muito conectadas com sustentabilidade, mas o meu background é um background financeiro, de analista. E como o Gustavo Montesano falou mais cedo, o dinheiro, ele é sim um grande motivador, né? Então, dessa jornada de descarbonização. Isso passa por uma série de coisas, desde o reconhecimento do cliente, né, de pagar um prêmio por um produto que tem atributo renovável, do financiador cobrar mais barato a taxa de juros porque tem um compromisso de sustentabilidade atrelado àquele projeto e por aí vai. Então eu queria aproveitar um pouco da fala do Jank, um pouco da fala aqui da Única e trazer alguns números que eu acho que assassinam de vez essa conversa de conectar cana-de-açúcar com desmatamento. E eu queria fazer isso, primeiro de tudo, falando aqui, quer dizer, a gente assumiu como Raízen a maior produtora de açúcar e etanol do Brasil, maior produtora de açúcar de etanol com base de cana do mundo, maior produtor de açúcar. A gente assumiu já publicamente uma meta de ser zero deforestation free, né, até 2030. A gente chegou ao ponto de cruzar os 1,5 milhão de hectares em que a gente atua com dado georreferenciado. E a gente conseguiu cruzar o dado 99,5%, provando por A mais B mais C que não tem desmatamento. E vou dizer para vocês que esses 0,5 que faltavam na sua maior parcela é falta de dado. Por quê? Porque a gente tomou esse compromisso desde 2008. Acho que você colocou muito bem aqui, como a cana é uma cultura centenária, e lá atrás, no passado, você falou de 400 anos, eu ia falar de 100, mas mesmo se a gente falar de 100, é uma cultura centenária que no seu passado talvez tenha essas questões, né? Mas a gente tomou o cuidado de fazer esse rastreamento desde 2008, e daí a dificuldade de dado mesmo, que é uma questão
que precisa ser, né, resolvido e apurado, mas mesmo assim a gente conseguiu mostrar que as nossas áreas são livres de desmatamento desde 2008. E aí eu queria conectar isso com o tema de como é que a gente monetiza esse atributo de sustentabilidade dentro do nosso produto. Porque a Raízen, quando ela foi formada em 2011, né, uma joint venture entre a Cosan e a Shell, e a gente lá atrás, em 2011, quando sustentabilidade estava bem longe de ser um tema tão high na agenda de todo mundo como é hoje, a Raízen iniciou uma jornada de certificação de bom sucro em todas as suas usinas. Bom sucro, para quem não sabe, é uma certificação internacional de sustentabilidade na cana-de-açúcar. Era uma jornada que no seu começo tinha uma série de discussões, mas por que a gente precisa fazer isso? Por que isso faz sentido? Custa dinheiro? Que é sempre um início de conversa, né, nesses processos. E a gente seguiu em frente. Hoje a gente tem todas as nossas usinas certificadas como bom sucro. E pelo fato da gente ter essa certificação, hoje a Raízen vende açúcar no mercado internacional a prêmio. Então acho que essa é uma comprovação importante, que a gente consegue construir mecanismos financeiros de incentivo, né, e de premiação por empresas que têm de fato um compromisso e aderem às práticas de sustentabilidade. E a gente foi além, porque metade da cana que a Raízen moe hoje, ela é produzida por terceiros. Então a gente tem 50% da nossa cana produzida por agricultores independentes, muitos grandes, outros nem tanto. Mas a gente tomou cuidado de desenvolver um programa, que é o Programa Elo, com o objetivo de criar um roadmap para que todos esses produtores pudessem chegar, né, perto desse mecanismo de certificação. E a gente foi além, a gente começou a discutir, a dividir com esses fornecedores, especialmente aqueles que estavam na categoria 4 e 3, né, e a gente tem 4, 3, 2, 1. Um é que tem práticas que a gente não aceita, então eles nem são aceitos na nossa cadeia de valor, mas a gente começou a desenvolver práticas, que a gente, né, mais um assunto novo aqui, que é de sustentabilidade na cadeia de valor, sustentabilidade na cadeia de suprimentos. A gente vem de novo, desde lá de 2011, 12, 13, construindo programas para financiar, para dividir tecnologia, para dividir capacidade de procurement, para dividir escala com esses fornecedores. E, de novo, a gente está conseguindo efetivamente monetizar essas práticas. Tá? Acho que esse é um primeiro tema que eu queria trazer. Um segundo tema que eu queria trazer tem a ver com um ponto que o Marcos falou no início aqui, que as contas de produtividade agrícola, de descarbonização, tudo aquilo relacionado aos biocombustíveis, historicamente vem sendo feita por países de clima temperado. Então, não necessariamente eles estão fazendo as contas com a particularidade dos países de clima tropical. Então, para dar um exemplo para vocês, foi feito um estudo há uns 20 tantos anos atrás que comparava a produção de energia por hectare de célula fotovoltaica com a média da produção de energia de um hectare de biocombustíveis. Só que, obviamente, a conta foi feita com a média. Aí você põe na média, por exemplo, o milho versus a cana. A cana produz a cana produzia na época, né, 60 toneladas por hectare. Hoje a gente já está em quase 80 e vamos chegar a 90 e a 140, se Deus quiser, em 2050. Mas o milho produz 11. Então você dilui essa média e diminui substancialmente a produtividade de um hectare de biocombustível se você está olhando para uma média. Aí quando você já faz um ajuste dessa média e fala assim, não, peraí, vamos olhar a cana-de-açúcar, né, e aí você está comparando com a cana-de-açúcar aqui de novo, era 60 em 2062 em 2010, estamos aqui em 2020 na casa de 78, a gente imagina que chega, pelo menos, né, nas nossas contas na Raízen, chega perto de 90 em 2030 e eventualmente chega a 140 em 2050, a gente está aumentando assim, com muita força a produtividade de bioenergia por hectare. Não sei se vocês sabem, mas só 1% da área do Brasil é utilizada para plantio de cana-de-açúcar. E mesmo assim, a gente responde por 19% da matriz energética do país. Eu costumo brincar, né, que enquanto a gente dorme, a gente ainda fornece mais de 30% do trade global de açúcar, com 1% da área. Então, toda essa discussão, toda essa conversa de food versus fuel, que eu entendo que é uma conversa genuína, uma discussão que inclusive foi muito acirrada pela guerra da Ucrânia e o aumento dos preços, tanto dos alimentos quanto da energia, no caso da cana especificamente, ela é quase injusta, né? Porque a gente não tem necessariamente uma competição entre energia e cana. E falando do etanol, também não sei se é claro para todo mundo, o etanol de hoje
se você fizer uma conta de toneladas de CO2 por quilômetro rodado, um E100 no Brasil, né, um carro 100% a etanol hidratado no Brasil, ele emite algo como entre 80 e 90 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Um carro elétrico no Brasil, se você fizer essa mesma conta, com o cuidado de fazer a conta well to wheel, ou seja, desde a produção do carro, da bateria, a energia que consome para o carro rodar e a queima do etanol e etc, etc. Esse carro no Brasil, com 85% da matriz elétrica renovável, está na casa de 100. E se você pegar esse mesmo carro e puser ele na China para rodar com energia a carvão, o EV, nós vamos estar falando aí de 300, 350. Então, a gente tem hoje, sim, uma solução extremamente eficaz de descarbonização baseada na agricultura. A gente fez uma mudança, né, na nossa forma de falar das nossas usinas e a gente passou a chamar elas de parques de bioenergia. Por que isso? Porque além dessa jornada de melhora de produtividade agrícola, que por si só já vai gerar um elemento de descarbonização ainda mais relevante para o açúcar, para o etanol e para todos os subprodutos da cana, a gente também está trabalhando muito em ampliar o portfólio de produtos produzidos a partir da cana. A cana tem 3 grandes blocos, né? Você tem o suco, que faz açúcar e etanol, você tem a biomassa, que você usa para fazer, a gente já faz cogeração, mas pode fazer outras coisas, e tem as folhas. E o nosso objetivo é chegar num ponto que a gente usa 100% da energia da cana. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que eu produzo hoje, por exemplo, um hectare plantado de cana, produz mais ou menos 46 mil litros, tá, de etanol num ano. Se você imaginar que a gente está colocando o etanol de segunda geração nessa conta, que aumenta em 50% a produção, sem aumentar um hectarezinho, eu já aumentei o poder de descarbonização desse hectare em quase 50%. Se eu pegar esse mesmo etanol, em vez de usar ele num carro a combustão e usar ele num carro híbrido, né, a gente tem carro híbrido a etanol no Brasil, que eu estou aumentando a eficiência brutalmente, eu arrumei outros 30% a 40% de aumento de potencial de descarbonização. Né? E aqui, vamos lá, eu estou falando de coisa conhecida, tá? Nem entrei ainda na jornada de tecnologia, não falei do futuro. Estou falando de carro híbrido a etanol e etanol de segunda geração, que a gente está produzindo e o carro que já existe. Se a gente juntar os dois, nós já estamos falando aí de, sei lá, 230%, 240% de aumento de potencial de descarbonização nesse mesmo hectare de terra. E no longo prazo, a gente vai poder, por exemplo, extrair o hidrogênio do etanol, como você colocou, e usar em células de combustível, então ainda tem muito mais por vir. E aí, quando a gente junta essa conversa toda, ou seja, eu largo da produtividade da cana de hoje, coloco nessa conta tudo que eu posso aumentar de produtividade e, consequentemente, reduzir pegada de carbono. Isso pode incluir o que você falou de captura de carbono no solo, isso pode incluir uma série de coisas que a gente foi colocando na conta. Então, eu melhoro muito a produtividade, reduzo muito a pegada de carbono por hectare. E, além disso, eu amplio o escopo de produção, né, de produtos renováveis a partir dessa mesma cana, desse mesmo hectare de terra. Quando eu junto tudo isso, tá, eu acho que, aí, de novo, a gente está falando de 2050, tem um monte de coisa que precisa acontecer, tem um monte de tecnologia que precisa evoluir. Mas a gente pode estar falando que a cana-de-açúcar tem potencial de ser 10 vezes mais eficaz do que um mesmo hectare com células fotovoltaicas, tá? Então pode ser 10 vezes mais eficaz em descarbonização. Então, e voltando para o teu ponto do início, eu acho que a gente tem um dever, todos nós aqui, que temos a possibilidade de pular dentro do avião e sair do Brasil para falar dessas coisas. A gente tem um desafio de educação sobre o potencial da agricultura e sobre o potencial da bioenergia do Brasil gigantesco. A gente olha para as projeções globais na jornada de redução da pegada de carbono, de 1,5 grau, etc. Nós estamos falando aí de biocombustíveis ganhando 2 a 4 vezes em proporção na matriz energética global. Isso é grande, isso é enorme, né? E eu acho que assim, o Brasil, com a cana-de-açúcar, com todo o potencial que eu falei aqui agora, tem potencial, tem a chance, tem quase a obrigação de ocupar um espaço ainda muito maior ainda do que a gente tem hoje. Então, assim, de novo, descarbonização, desculpa. Desmatamento, não é disso que a gente está falando. A gente está falando
da cultura, que é disparado a mais eficiente na conversão de energia solar em carbono do mundo. Pois é, Paula. Acho que o ponto que vocês trazem, ele reflete também as muitas realidades do nosso país, né? Porque nós temos diferentes biomas, nós vivemos em diferentes biomas, nós somos diferentes biomas, inclusive, mas somos um único país. E aí, nesse sentido, eu queria pegar essa partezinha final, a gente tem uns poucos minutos ainda para terminar aqui nossa roda de conversa, e queria que vocês trouxessem um pouco uma mensagem para fechar esse processo, considerando justamente isso. Ou seja, nós temos muitas soluções, vocês trouxeram, né? Mas nós temos diferentes realidades no Brasil, né? Diferentes biomas, diferentes acessos à informação, diferentes formas de implementar aquilo que a gente chama de uma agricultura produtiva, regenerativa, que pode fazer a diferença. Então, qual seria a frase final que cada um de vocês traz aqui para a gente fechar a roda de conversa? Vou começar por ti. Diga aí para nós. Bom, eu acho que heterogeneidade é uma palavra forte e importante no agro, né? O exemplo da Única, onde eu estive 5 anos como presidente, é muito diferenciado, certo? Desmatamento zero, toda essa agenda de energia renovável está super em linha. A gente já estava lá nas COPs lá atrás, há 10 anos atrás a gente ia participar, porque o DNA da cana é crime, certo? É uma agenda diferenciada, ela é também, no caso da celulose, de outros produtos, mas tem algumas casquetas que estão mais atrasadas. Então, acho que a mensagem é o seguinte: a gente não pode chamar o agro de uma coisa única. O agro é extremamente heterogêneo. Você tem um lado vilão, que é o desmatamento ilegal, que é infração de lei, é problema nosso brasileiro. Nós temos um lado exemplo, que é o que o Brasil fez desde os anos 70 em energia renovável, e agora está fazendo também solar, eólica, mas o que nós fizemos em biomassa não tem paralelo. A Índia agora está começando a fazer outras coisas, a gente está muito à frente. E nós temos um lado que é solução tropical, à base de fotossíntese, integração lavoura-pecuária, 2, 3 safras por ano, um monte de coisa que está acontecendo que é desconhecido do mundo, que não está sendo medido, reportado e validado adequadamente, e que a gente tem que levar para fora, e tem que publicar em inglês, tem que participar desses eventos como a gente está aqui hoje. Ou seja, são várias facetas que têm que ser trabalhadas ao mesmo tempo, e não é um só agro nesse sentido, tem várias realidades, como você disse, vários biomas, né? E a gente tem que trabalhar em todas as frentes, mas não dá para chamar de vilão nem de solução. A gente tem um pouco de tudo, mas a gente pode resolver. A minha visão é que tudo que está acontecendo nos COPs e nesses outros fóruns, a presença lá do setor privado, é um alento para que as coisas andem, certo? E se elas andarem, o Brasil tem mais oportunidades do que ameaças. Muito bom. Vou lá para a Paula, diretamente. Opa. Eu queria, no fundo, deixar aqui algumas mensagens que talvez sejam uma certa repetição aqui do que o Marcos falou. Mas acho que a gente tem uma oportunidade como nunca teve, num momento de escassez de energia, escassez de alimentos, de efetivamente posicionar o Brasil como potência verde, combinação dessas duas coisas, né? Porque a gente está falando aqui de agronegócio e a gente está falando de energia renovável. O mundo está pedindo isso. A gente acho que não deveria, não poderia, seria um crime contra nós mesmos perder a chance de reposicionar o Brasil nessa agenda no momento que a gente está vivendo. E isso passa por, desde... acho que a gente tem teses fantásticas que precisam ser efetivamente traduzidas e discutidas e levadas via academia no Brasil, via academia fora do Brasil, através de parcerias, através de advocacy e etc. A gente tem que fazer as pessoas entenderem que o Brasil não é só desmatamento na Amazônia, né? E óbvio, temos que cuidar do desmatamento da Amazônia. Ninguém está dizendo que é ou é erro, mas vamos falar daquilo que é bom, né? Como cuidar do que está errado, vamos falar daquilo que é bom. E é uma oportunidade incrível que a gente tem. Então passa de novo por educação, né, por advocacy, por construção de pontes
E acho que tem um quarto elemento importantíssimo que tem a ver com certificação, com construção de metodologias que levem em consideração o aspecto tropical das nossas culturas, mas ao mesmo tempo sejam reconhecidas internacionalmente, porque apesar da gente ter o RenovaBio, que acho que é uma vitória incrível, o mundo paga muito mais pelo nosso carbono do que a gente mesmo, pela nossa redução de carbono do que a gente mesmo. Então a gente tem que ter a preocupação de que cada uma das iniciativas que a gente faz seja reconhecida internacionalmente e remunerada internacionalmente para que a gente crie, sim, um círculo virtuoso. Bom, e você, Marcos? Eu vejo o seguinte, primeiro, como bem disseram aqui o Marcos e a Paula, a gente conseguiu, por exemplo, no RenovaBio, uma aferição detalhada do quanto de intensidade de carbono eu tenho por litro de etanol de cada usina. Não é um benchmark, não é uma conta de chegada. A usina vai lá, se certifica, mostra tudo que ela tem de emissão, tudo que tem de emissão evitada na comparação, por exemplo, com a gasolina, que é o produto substituto, e eu tenho uma conta concreta. E mais, a gente vai identificando as oportunidades de melhora. Então, tanto que na Única nós desenvolvemos, o Luciano está aqui, diretor de Economia e Estratégia lá na Única, desenvolveu o time dele um benchmark fantástico, que a usina entra lá, a Paula entra lá e diz assim, opa, adubo hidrogenado aqui, estou perdendo, tem alguém melhor do que eu, tal tema, eu posso melhorar em cada tranche da cadeia de valor do processo. Então esse é um ponto. E um último, que eu acho o seguinte, está acontecendo uma coisa muito legal que outros países querendo aprender com essa experiência. Aqui a Viviane da Toyota, Paula citou, por exemplo, o híbrido Flex. Foi lançado agora na Índia um projeto piloto, Toyota Índia, Brasil, e a gente está acompanhando isso, que é o quê? Essa tecnologia indo para a Índia, não só na produção, mas como na utilização. E aí eu trago duas palavras efetivamente finais. O primeiro-ministro indiano diz assim, etanol é uma das prioridades estratégicas da Índia do século XXI. Isso não é brincadeira. E a segunda uma matéria, o título de matéria indiana diz assim, Índia quer construir um mini Brasil a partir do etanol. Isso não é brincadeira, temos que corrigir muita coisa, mas tem muita coisa legal para mostrar. Obrigado. Agora como chegou, Alessandra? Conta aí pra gente. Eu acho que a gente deve perceber que a agricultura faz parte da solução para a descarbonização, a gente tem que inserir a agricultura nesse contexto. E a inovação, tecnologia, ela é uma ferramenta imprescindível, ela está junto desse papel. Só que a gente tem que lembrar que tem que chegar para todos. A gente tem muitos pequenos agricultores, não pode estar na mão só de alguns grandes. Então, o trabalho conjunto de muitas parcerias para que a gente possa chegar, ter todas essas opções nas mãos de todos os agricultores no Brasil. Bom, com isso acho que a gente tem algumas palavras-chave aqui de fechamento, né? Primeiro que problema existe, solução também. E a solução passa por capacitação, né? Essa palavra surgiu várias vezes aqui, acesso à informação, transferência de tecnologia, foi outra palavra, inclusão social, né? Quando a gente fala do pequeno agricultor, diferentes Brasis, mas num único caminho, né? E que Floresta em Pé pode ser realmente a solução, inclusive para a agricultura. Muito obrigada, gente. Pessoal, vou pedir que todos fiquem em seus lugares para a gente continuar aqui, que temos mais uma fala.